Olá, gente, meu nome é Sofia Dornelas e você está no canal Diversão e Música. Bom, nesse vídeo eu vou trazer a parte 2 da resenha deste livro aqui, O Meu Pé de Laranja Lima. Ele é dividido em duas partes, e a segunda parte, que é que eu vou fazer resenha, que agora tem 9 capítulos. O primeiro capítulo, assim, né, dessa segunda parte, chama O Morcego. Pra quem não sabe, esse livro aqui acontece na década de 20, e nessa época aí tinha uma brincadeira que os meninos, né, considerados moleques, assim, né, da rua, a criancinha fazia, que chamava, se eu não me engano, pegar morcego no carro, sei lá, fazer morcego, eu não sei como é que fala exatamente, mas eles basicamente grudavam na traseira de um carro e o carro saía em alta velocidade e eles ficavam lá, eles gostavam, né, a adrenalina deles, era a brincadeira deles, não, eu peguei um morcego naquele carro ali, e era uma brincadeira da época. E aí todas as crianças da idade do Zezé, 6 anos mais ou menos ali, faziam isso. E aí ele falou pra Minguinho, que é o Pé de Laranja Lima, o nome que ele dá pro Pé de Laranja Lima, que ninguém nunca tinha pegado morcego no carro do Português. Português era um homem ali da região de Bangu, né, do bairro, e o carro dele era o carro mais bonito, considerado o carro mais bonito da cidade, assim, né? O carro mais lindo, maravilhoso, todo mundo sonhava em pegar morcego naquele carro. E aí o Minguinho, o Pé de Laranja Lima, que conversa ele com o Zezé, desafia o Zezé a pegar morcego no carro do Português. E aí o Zezé, vocês acreditam que quando ele tá indo pra escola, ele para, espera o Português sair do carro dele, que o Português sempre para ali numa lanchonete pra fazer um lanche. Ele vai, quando o Português tá saindo, ele agarra no carro do Português, esperando o Português arrancar o carro. Só que nessa hora os homens tudo vê, assim, ele agarrado no carro. Na hora que o Português vê, ele sai do carro furioso, ele pega o Zezé pela orelha, puxa a orelha dele, ele bate no Zezé, ele xinga o Zezé, ele humilha o Zezé, assim, todo mundo sai zoando o menino. E aí o Zezé nessa hora ele promete que quando ele crescer, ele fizer 18 anos, ele vai matar o Português. Pra vocês verem, né, que o Zezé não tem base de conceitos, né, tipo assim, não pode matar, né, essas coisas assim. Então ele promete que quando ele fizer 18 anos, ele vai matar o Português. E esse capítulo acaba assim. Agora, no capítulo 2, que se chama A Conquista, começa, tipo assim, uma página ali falando que o Zezé tá vindo pra escola, do nada, o Português para do lado dele, assim, buzina no carro 3 vezes e olha pra ele com aquele olhar de morte. E aí a gente já vê que tem aquela rixa entre ele e o Português. Agora fez a rixa ali dos dois, né? Só que os capítulos desse livro, eles estão feitos, tipo assim, de fatos. Não é aleatório, mas tipo assim, cada capítulo não é uma história, um acontecimento contínuo. Por exemplo, aconteceu isso, dele se cruzar com o Português assim, aí depois já vai para outro fato diferente. Que aí neste mesmo capítulo ele tava lá brincando com o Minguinho, e aí ele vê, né, do outro lado do muro, na casa da vizinha, um pé de goiaba, uma goiabeira, e as goiabas estavam maduras, no ponto de serem colhidas, e ele fala: Minguinho, eu vou lá na casa dela, eu vou roubar a goiaba. E esse menino, gente, ele só sabe fazer bagunça, ele sempre apanha muito quando ele faz as bagunças dele. Mas mesmo assim ele decide sabendo que é errado. Ele atravessa lá o muro e quando ele vai pegar a goiaba, a mulher, dona Nena, a nega, se não me engano o nome dela, né, no livro, vê na hora que ele tá indo pegar a goiaba e aí ele sai correndo, ele pula o muro e a mulher gritando lá, xingando, né? Só que quando ele pula o muro do outro lado, ele não vê, acho que se eu não me engano tava de noite, ele não vê o que tá do outro lado, ele fura o pé num caco de vidro. Ele rasga o pé no caco de vidro e começa a sangrar muito. E aí ele vai correndo pra Minguinho, mostrar pra Minguinho o que tinha acontecido. Ele tá morrendo de dor, com o pé sangrando. E o Minguinho fala: você precisa pedir ajuda. Só que ele sabe que se ele for pedir ajuda, vão xingar muito. Ele bate, tipo assim, né? Você tá fazendo bagunça e tudo mais. Aí ele chega pra irmã dele, uma das irmãs mais velhas, que é a Glória, chamada de Godoia. E aí ele sabia que a Glória ia brigar com ele, né? Só que ele chegou mansinho, ele conseguiu fazer um jogo ali, né, se fazer de coitadinho. E aí quando ele foi mostrar o pé dele, a Glória ficou com pena. Ele tinha conseguido acertar o objetivo dele e a Glória cuidou dele. E a Glória até mentiu pra família quando a família perguntou o que tinha acontecido. Ela falou: não, o Zezé que ele já tá dormindo, ele tá muito cansado. O Zezé lá escondidinho com o pé machucado. E no outro dia ele tem que ir pra escola, senão a família vai suspeitar que tem alguma coisa de errado, né, com ele. Então a Glória tá muito preocupada, mesmo se ele calça o sapato com o pé todo, né, ferido, né. Quando ele tá indo pra escola com o pé machucado, mancando, apoiado assim no muro, passa quem que passa exatamente do lado dele quando ele tá lá mancando indo pra escola? Exatamente, o Português no seu carro lindo, maravilhoso. Só que nesse momento a gente pensa: ih, o Português vai pegar esse menino, aproveitar que ele tá com o pé machucado e vai xingar, vai judiar dele, vai humilhar. Só que não, na hora que o Português vê que ele tá mancando, indo pra escola com o pé machucado, ele para
e oferece ajuda pro Zezé. Olha a coisa mais bonitinha. E o Zezé, na hora, ele não aceita ajuda. Tipo assim, eu não posso aceitar ajuda. Ele ainda tá com aquela raiva dele, mas o português faz questão. Ele pega o Zezé no colo, coloca o Zezé no carro dele, fecha a porta e ele ofereceu pro Zezé carona pra ir pra escola, né? Só que quando eles estão chegando na escola, o português vira e fala: não, eu não vou te levar pra escola, eu vou te levar pra farmácia. Você vai perder a aula, mas você tem que cuidar desse pé. E ele leva o Zezé pra farmácia, ele cuida do Zezé. Aí o Zezé faz uns pontos lá. E aí é um dia assim que praticamente muda toda a situação entre ele e o português, porque o português cuida dele e o português compra figurinhas pra ele, compra bolas de gude. Eles passam um dia super divertido e ele cuidando ali do garoto. Então, tipo assim, isso foi realmente uma reviravolta, uma coisa muito bonitinha que aconteceu no livro, que a gente fica tipo assim, nossa, o cara tá ajudando o menino, né? Ele realmente ajuda o Zezé a se cuidar e é isso. Terceiro capítulo, que se chama Conversas para lá e para cá. Bom, começa com o Zezé contando pra Minguinho a primeira vez que ele foi visitar o português. Porque o que aconteceu? Depois que eles tiveram aquele encontro, que o português cuidou dele, ele arranjou um jeito de aparecer lá na casa do português. Ele fingiu que ele tava indo engraxar sapato e apareceu lá. E aí ele e o português conversaram muito, e aí o Zezé contou sobre a vida dele, sobre a família dele, e a partir desse encontro eles viraram amigos, realmente amigos. Eles passaram a ter vários encontros durante, tipo assim, a semana. Ele sempre visitava o português e eles viraram realmente amigos muito próximos. Tipo assim, um ajudava o outro, eles sempre conversavam, passeavam no carro veloz ali do português, e cita que Zezé já não era mais a mesma pessoa. Tipo assim, depois que ele encontrou o português, que ele e o português, tipo assim, nesse momento a gente vê que o português passou a ser como se fosse uma âncora ali pra Zezé, porque Zezé tinha uma vida muito perturbada, vamos dizer assim, na família. Ele apanhava muito, eles nem tinham condição direito de comer, eles eram muito pobres, e toda vez que ele ia ali encontrar com o português, era como se fosse a válvula de escape dele, né, a amizade dele. Eles abafavam tudo ali com o português, né? E aí fala que Zezé realmente não era mais o mesmo, ele passou a ficar menos bagunceiro, ele passou a ficar mais calmo. E uma parte muito legal nesse capítulo é que vocês lembram, né, como é que os dois se conheceram, que Zezé tentou pegar morcego no carro do português. E aí no final desse capítulo eles já estão tão amigos assim, que o português ele para numa rua, ele fala pro Zezé descer, ele fala: agarra assim na traseira do carro, agarra aí na traseira do carro. Aí Zezé agarra e o português anda com o carro. Aí o Zezé faz, né, o tão sonhado morcego que ele queria no carro do português. É uma parte muito bonitinha que o português propõe essa diversão pro Zezé, né? É uma parte que eu gostei demais, pra mostrar como que eles se tornaram próximos, né? E assim termina esse capítulo com os dois eles se divertindo, e basicamente é um capítulo que mostra a grande amizade que aquela relação ali se tornou. Agora o capítulo 4, que se chama Duas Surras Memoráveis. Esse capítulo começa com o Zezé. Ele aprendeu com o irmão dele, Totoca, a fazer balão. A fazer balão de seda, eles amarravam e viravam um balão. É uma coisa que eles costumavam fazer lá naquela época, eles estavam ali. Aí o Zezé, ele trabalha, né, engraxando sapato pra ganhar dinheiro pra comprar seda pra fazer balão. Ele vai, trabalha, compra a seda e vai fazer o seu balãozinho lá, igual o irmão ensinou, cortando aqui, dobrando ali. E aí ele tá fazendo lá. Não perguntem como que é esse balão, tá, gente? Depois vocês pesquisem no Google, até eu fiquei curiosa, né, eu vou pesquisar também. Aí, quando ele tá lá fazendo o balão, a Jandira, que é, acho que a irmã mais velha da casa ali no momento, chama o Zezé pra jantar. Só que o Zezé fala: peraí, eu já vou, eu tô terminando um negócio aqui. Ele tava terminando o balão. Só que a gente fala: vem aqui agora se não quiser apanhar, entendeu? E eu mandei, você vai vir agora, não tem nada de esperar não, vem jantar agora. Só que o Zezé fala: não, eu não vou, espera eu acabar. Aí a gente pega ele pelo braço, leva ele pra cozinha, agora você vai vir. Só que o Zezé não quer de jeito nenhum, ele vai e volta correndo pra terminar o balão. E aí quando a Jandira vê que ele desobedeceu ela pega, ele empurra ele pro lado, pega o balão que ele tá fazendo e rasga tudo, rasga a seda toda, acaba com o trabalho dele. E aí quando o Zezé vê aquilo, e ele fica, né, porque ele batalhou pra ganhar aquele dinheiro pra comprar aquela seda, né, tudo mais, ele fica muito bravo, começa a xingar a Jandira. E o Zezé, ele é uma criança de 6 anos, então, tipo assim, ele fala muito palavrão, que é o que ele vê ali, né, no contexto social dele, ele não tem noção de que aquilo é errado. Então no livro tem muito palavrão, né, o Zezé falando palavrão, ele xingando. O português, tanta gente fala que é errado, mas ele xingando. E ele começou a xingar ela, xingar com palavrão mesmo, assim, né?
E aí na hora que ela vê aquilo, que a Jandira vê aquilo, ela fica alarmada, tipo assim, que absurdo você me desrespeitando, falando palavrão, ainda mais que na década de 20, né, gente? Que tipo assim, naquela época, até hoje, mas principalmente numa época daquela, desrespeitar pai e mãe, gente mais velha, era tipo assim, um grande absurdo. Ele tava xingando ela com palavrão mesmo. Aí ela pega um trem de couro lá, tipo uma cinta, um cinto lá de couro, começa a bater nele e bate no menino, e ele não para de xingar, e ele xingando, e ela batendo, para, cala essa boca, ela batendo, ele bate, até que o Totoca chega, e na hora que o Totoca vê ele xingando a Jandira daquele tanto, ele pega o Zezé, tira ele de perto da Jandira e começa a socar o Zezé na cara, assim, dá murro na cara dele, bater nele mesmo, assim, tipo assim, para com isso, seu, né, levado, xingando, vamos bater, até que a Glória, a irmã mais blazinha, o Zezé chega, e na hora que ela vê, assim, o Zezé já tá, tipo, com o nariz sangrando, assim, realmente o rosto dele tá todo, descreve que tá todo disforme, todo machucado, roxo, sangrando, e ela aí empurra o Totoca pro lado, leva o Zezé pro quarto pra cuidar dele, e ela fica muito brava com a maldade que fizeram com o Zezé. E aí ele demora 3 dias pra se recuperar, pra poder voltar pra escola, tipo assim, né, ele ia chegar na escola com o rosto todo roxo, o olho roxo, então ele teve que esperar 3 dias pra se recuperar, e nesse tempo ele só ficava do lado do Minguinho ali, né, tipo assim, ficava isolado ali, o Minguinho é como se fosse a terapia dele, o psicólogo dele, quando ele precisava, né, ele tava muito triste, alguma coisa assim, ele ia pro lado do Minguinho e ficava conversando, desabafando. Ok, aí se passaram 3 dias, e aí tá só ele e o pai dele tava em casa, né, que o pai dele é desempregado, e aí ele se recuperando, até que ele tava do lado do pai dele. E o Zezé decide, o Zezé começa a cantar uma música que ele aprendeu com o Ariovaldo. Quem não souber quem é esse homem, vai na resenha passada, né, que eu explico direitinho como ele é e tudo mais. E o Zezé começa a cantar uma música que ele gosta muito, né, que ele aprendeu ali com um amigo dele. Só que ele não sabe o que falava na letra daquela música, né, que era considerada uma letra errada, né, que era muito assim pra criança cantar, só que ele tem 6 anos, ele não fazia ideia do que falava aquela letra e tava cantando. E aí, quando ele chega na parte mais crítica da música, assim, na hora que o pai dele ouve ele cantando aquilo, ele grita com o Zezé: o que você tá cantando? E aí o pai pede pra ele repetir ali a música que ele ouviu o menino cantar, e o Zezé, na maior inocência, vai e repete a letra que ele tava cantando sem fazer noção do que era. E o pai vai dar uma bofetada nele, assim, bate. E aí o Zezé fica sem entender, mas aí vai o pai, desafia ele, aquela coisa, né, tipo assim, canta de novo pra você ver, canta de novo pra você ver. E o Zezé vai e canta, sem entender nada do que tá acontecendo, vai cantando, o pai tá pedindo pra ele cantar, vai cantar, e o pai vai e bate de novo na cara dele. E isso vai se repetindo, o Zezé cantando sem entender nada, e o pai canta de novo pra você ver, e vai bate, até que chega uma hora que o Zezé, na hora que ele tá lá, todo com o rosto, já devia estar sangrando, né, provavelmente, vai e fala: vai, me bate mais uma vez, me mata, que a polícia tá ali do lado pra te prender, seu assassino. Vai e grita com o pai dele: seu assassino. E aí o pai dele, na hora que ele fala, o pai dele joga ele no chão, pega um trem mais pesado, um couro, eu não lembro o que era, e começa a bater no Zezé, e bate o Zezé gritando: seu assassino, assassino, assassino. E o pai batendo como eu fosse bater nele, gritando: seu assassino. E o pai batendo, até que a Glória, que tava ali do lado, na casa da vizinha, ouve a bagunça e chega correndo e vê o Zezé apanhando mais que tudo ali no chão, caído, e o pai dele batendo, até que a Glória chega, puxa o braço do pai, assim, quando o pai tá pra dar outra bofetada, assim, ele vai e pega o braço do pai e fala: pelo amor de Deus, não bate mais nesse menino, você pode até bater em mim, mas não bate mais nesse menininho. E aí, quando o pai vê, tipo assim, né, o que ele tava fazendo, tipo, se ele para, e aí a Glória vai socorrer o Zezé, e nessa hora o Zezé desmaia. De tanto apanhar, ele já tava num estado assim, realmente muito machucado, o rosto, tudo, não sei, né, o corpo dele vai e desmaia, tá desmaiado. E nessa hora o pai fica muito abalado. E a Glória leva o Zezé de novo pro quarto pra cuidar dele. E aí, dessa vez, o Zezé demora realmente, fica muito tempo assim, desmaiado, fica muito tempo tendo que ser cuidado na cama, sem força pra fazer nada, porque ele realmente bateram muito nele, judiaram muito dele, e aí a mãe fica do lado dele, cuidando dele, e o Zezé sempre se reprimindo, tipo assim, pela realidade que ele vive, tipo assim: eu não devia ter nascido, eu sou muito levado, eu nunca devia ter nascido,
tipo assim, eu devia morrer. Então o Zezé, várias vezes no livro, ele repete isso, que ele nunca devia ter nascido, que ele é uma praga, ele é uma peste, ele é o diabo, que ele tem esse apelido na família. E a mãe dele abraça ele e fala, nunca devia ter nascido, eu devo morrer. E acaba assim esse capítulo, o Zezé ele se recuperando. E o capítulo 5 se chama Suave e Estranho Pedido. Aí já se passa um tempo, depois que Zezé levou toda aquela surra e ele já se recuperou, né? Porque ele não saía de casa, né? Pra ninguém ver ele machucado, assim. Aí ele já se recuperou e a primeira pessoa que ele foi ver foi o português. Aí ele chega correndo na padaria, que o português sempre para ali de manhã, porque ele, português, ele costumava se ver, né, tipo assim, todo dia. Foi porque que eu resumi, mas nos capítulos passados mostra que todo dia eles se viam. Eles estavam em uma amizade muito íntima mesmo. Só que do nada o Zezé some, né? Ele não vai mais à escola, não sai mais de casa por causa de toda aquela situação. E aí ele vai correndo pro português explicar o que tinha acontecido, por que ele tinha sumido. Ele encontra o português, tem aquele momento ali que eles se abraçam e ele explica pro português, e o português fica assim, né, naquela dó, claro, do menino, né, consolando ele. E até então tudo bem. E aí nessa hora, quando eles estão na padaria, o Zezé vê o trem chamado trem Mangaratiba, se não me engano, passar. E aí o momento que ele só vê ali o trem passar, ele fica reflexivo ali naquele momento. Até então, ok. Aí depois disso daí, ele e o português estão ali na padaria, o português leva ele de carro pra passear. Os dois sempre saem passeando de carro. Aí os dois estão lá passeando de carro, aí o português para, né, pra eles ficarem conversando lá, como sempre. E aí o Zezé, na verdade, é nessa hora que o Zezé realmente conta a situação, assim, chorando, né, nessa hora que eles estão no carro. E ele conta, e o Zezé conta pro português, e ele vira e fala pro português, eu tô falando isso aqui pra você, pra dizer que eu gosto muito de você e pra te dar adeus. Aí nessa hora o português não entende, o Zezé fica assim, pra te dar adeus. Porque eu decidi que eu vou entrar na frente do trem e vou me matar. Vou esperar o trem passar por cima de mim e vou me matar. O Zezé fala isso, ele fala pro português, tipo assim, eu vou me matar na frente do trem. Eu vou entrar na frente do trem e esperar o trem passar. Porque eu não sirvo pra nada, eu nunca devia ter nascido, ninguém gosta de mim, eu só faço coisa ruim, né? Eu só apanho, eu prefiro morrer. E nessa hora o português ouve isso e fica tipo assim, atônito, fica... Como assim? Que ideia é essa? E nessa hora ele fica desesperado e começa a falar com o Zezé. Não, Zezé, não faz isso. Você é um menino muito especial, muitas pessoas gostam de você. E ele tenta mudar essa situação e ele realmente convence o Zezé de que tem muitas coisas boas aí na vida, que eles vão viver muitas coisas juntos ainda, né? Muita diversão e tudo mais. E ele consegue tirar essa ideia da mente do Zezé. Mas só pra vocês verem como que tava ali a vida do Zezé nessa situação, como que estava assim, um absurdo. E aí quando eles estão no carro, depois de conversar sobre isso, o português vai e fala, pra animar mais o Zezé, ele vai e comenta sobre eles irem pescar. Que tal a gente pescar então? Eu sempre vou pescar lá no local, que tal a gente ir juntos? E aí o Zezé topa. E aí essa primeira parte do capítulo acaba assim. E aí a segunda parte do capítulo já é ele e o português indo pescar, já no carro ali, eles conversando, se divertindo, indo pescar. E aí quando eles chegam lá, é um lago com uma árvore maravilhosa, e o Zezé, ele fala, né, que ele costuma conversar com as árvores sempre falam com ele, e tem uma árvore enorme lá que eles chamam de Rainha Carlota. E aí o tempo deles ali é basicamente o português pescando, o Zezé brincando no lago, é aquele momento assim. Os momentos felizes desse livro é o momento em que o Zezé está na imaginação dele, na imaginação de criança. Esse que é o lado bonito da história, então ele se divertindo ali com a natureza e tudo mais. Aí eles param pra comer, ok, e um momento assim meio triste ele que tem nessa pesca é quando o Zezé ele vai tomar um banho ali no lago, ele vai, tira a sua roupa, né, o português tá ali, o português é como se fosse um pai pra ele. E aí quando ele tira a camisa, o português vê várias marcas no corpo, assim, de Zezé. Tipo assim, fica muito triste pelo garoto, tipo assim, vê, né, o tanto, as marcas no corpo dele, como ele apanhou. E ele até fala, nossa, se estiver doendo, não precisa entrar na água não. Aí o menino vai e fala, não, mas já parou de doer, já passou, mas o corpo dele tá todo marcado ali pelas surras que ele levou. E aí, a parte mais importante desse capítulo é quando os dois estão deitados assim na árvore, descansando, dormindo praticamente. E o Zezé vira e fala pro português uma coisa que ele tava querendo falar há muito tempo. E aí ele vai e pergunta, português, você mora numa casa sozinho, não é? E a sua filha, ela já é casada, já mora longe. Que tal eu ir morar com você?
que tal você me adotar? Aí o português vira e olha pra ele, tipo assim, não fala nada, fica só olhando. E o Zezé começa a tentar convencer ele, tipo assim, porque lá em casa ninguém gosta de mim mesmo. Ia ser uma boca a menos pra alimentar se eu saísse lá de casa. Todo mundo ia gostar que eu não ia estar mais lá, né? Tipo assim, e eles iam ter menos gastos. Mas se você quiser, não precisa nem me adotar, não pode me comprar mesmo, porque o papai ele tá precisando de dinheiro. E ele ia gostar muito se você pagasse ele pra eu ir pra sua casa, que ele tá precisando de dinheiro. Ou até se eu fosse pra sua casa mesmo, mas sei lá, se eu saísse de lá. E o Zezé vai falando, jogando essas ideias, ele vai realmente tentando convencer o português de adotar ele, de ficar, né, com ele. E nessa hora o português se comove demais, né, tipo assim, um menino pedindo pra ser comprado, pra ser tirado da casa dele ali. E o português, ele vê toda essa situação, ele já é um adulto, né, ele sabe de toda... Porque pro Zezé é só uma questão dele ir pra casa do português, né, o português sabe toda a questão burocrática, né, que não é simplesmente tirar o Zezé da casa dele. Ele fala pro Zezé que ele até queria, mas ele nunca vai poder tirar o Zezé da família dele, né, até porque seria uma coisa assim muito... Não é estranha, mas no livro passa bem um sentimento assim pra gente, né, que ele não poderia fazer isso. Mesmo ele tendo uma família ruim, ele tem uma mãe que é mais boazinha com ele, uma irmã. Só que ele fala que mesmo assim, ele vai, a partir daquele momento, tratar o Zezé como um filho. E a partir daquele momento, o português passa a tratar o Zezé realmente como um filho pra ele, um filho querido. E aí, esse capítulo basicamente se encerra assim com o português. E ele tendo aquele laço ali agora de pai e filho, não apenas de amigos, né? Ele vira um pai e filho ali. Bom, agora o capítulo 6, que se chama de Pedaço em Pedaço que se faz ternura. Gente, só uma coisa, ignora, é uma música que tá passando aí no fundo, é porque o vizinho resolveu ligar o som aqui bem alto e eu não sei se tá dando pra vocês ouvirem aqui, mas eu tô tocando a música ali do vizinho. Então ignorem, se vocês estiverem ouvindo qualquer coisa, não é música dele só, ok? Bom, o capítulo 6 é de Pedaço em Pedaço que se faz a ternura. É um capítulo bem rápido, bem assim, de algumas páginas só, em que ele tá conversando com o Minguinho ali, conversando ali, é quando o Totó, o irmão dele, chega pedindo emprestado 500 réis. 500 réis é a moeda da época, né? E aí ele fala, se você me der 500 réis emprestado, eu te conto 3 segredos. E aí o Zezé vai e empresta os 500 réis. E aí o Totoca vai e começa a falar os segredos. Primeiro, eu acho, Zezé, o seu pé de laranja lima muito mais bonito que a minha árvore, né? Porque, como eu disse lá na resenha anterior, depois vocês vão ver lá, cada irmão escolheu uma árvore ali pra eles. Ele vai falar, Zezé, seu pé de laranja lima é bem mais bonito que a minha árvore, eu admito. Aí, agora o segundo segredo. Bom, o papai agora ele conseguiu um emprego, ele vai ser gerente da fábrica. Uma fábrica ali do bairro, né? O segundo segredo, né, que o Totoca vai e conta pra ele. Agora o papai vai ser gerente da fábrica. E depois o terceiro segredo, que ele conta, e o Zezé fica bem triste, que ele vai e fala que a prefeitura decidiu asfaltar a rua, né, fazer um trabalho ali na região, asfaltar a rua, só que para isso eles vão ter que cortar a área ali do pé de laranja lima. E o pé de laranja lima ia ser cortado dali, da região do quintal deles, para a rua poder ser alargada e asfaltada. E aí, nesse momento, o Zezé fica muito triste, recebendo a notícia de que provavelmente seu pé de laranja ia ser tirado ali, cortado, eles vão matar o Minguinho, o pé de laranja lima dele. Então, é basicamente esse capítulo, um capítulo bem rápido, que é só isso, o Totó, ele conversando, e o Totó falando os segredos, né, pro Zezé em troca dos 500 réis. Capítulo 7, que se chama o Mangaratiba, que é basicamente assim, eu considero o capítulo final do livro, porque os próximos capítulos é só contextualizando, né, o que aconteceu depois do capítulo 7, que é como se fosse assim, a reviravolta do livro. No capítulo 7, ele está na escola ali com a professora e um aluno, um colega dele, chega atrasado na aula, correndo, e aí quando o Zezé vai ouvir, o colega dele começa a comentar com o colega do lado, assim, você viu? Eu cheguei atrasado porque o carro do português foi atropelado pelo trem. O trem passou por cima do carro dele. O carro dele tá esmagado lá. E aí o Zezé, na hora que ele ouve aquilo, o mundo dele acaba, assim, o mundo dele desaba na mesma hora. Ele, imagina, ele recebeu a notícia de que praticamente o pai dele, que ele considera pai, foi atropelado pelo trem. E nessa hora ele começa a chorar, ele corre da sala, ele sai correndo pela rua. Ele para em frente à padaria, assim, onde ele conhece o senhor da padaria, e o senhor da padaria agarra ele, e ele pergunta chorando, realmente foi isso que aconteceu? O português
E aí o senhor da padaria tenta meio que mentir pra ele assim, tipo assim, não, tá tudo bem, eu te levo lá no hospital pra ver ele quando tudo acalmar. Mas o Zezé, na hora que ele vê aquilo, ele percebe que o dono da padaria tá mentindo e o português morreu ali atropelado pelo trem. E é o momento mais triste do livro, é o momento que você vira, tipo assim, do nada, você, que? Tipo assim, que tava tudo tão bonito, tudo tão lindo e pá, o português morre atropelado pelo trem Mangaratiba. O trem passa por cima do carro dele. E aí o Zezé fala que o Zezé começa a vomitar, começa a chorar, ele vomita tipo assim 5 vezes, vai vomitando porque realmente tudo acabou ali pra ele naquela hora. Ele fica chorando a tarde inteira, até a noite. Ele se isola do lado de uma árvore, fica encolhido, ele chorando mais que tudo. E, tipo assim, meio que desabafando ali com a árvore, né? Porque ele tem aquela relação assim com as árvores, né? A imaginação dele. E ele fica ali triste a noite inteira. E aí quando já tá mais pra noite, o irmão dele aparece procurando ele ali na região. E aí na hora que ele chega no Zezé, ele vê que o Zezé tá com febre, que o Zezé tá doente, que o Zezé tá quase morrendo assim. E pega o Zezé no colo e leva pra casa desesperado. Gente, o Zezé tá passando muito mal, ele tá... Né, no caso, a gente sabe que o Zezé começou ali uma depressão fortíssima pelo que tinha acontecido. E aí começa assim a parte em que o Zezé ele fica na cama durante dias e dias e dias, sem falar nada, ele não consegue comer, ele só consegue vomitar, ele fica magro, fala que ele só tá praticamente pele e osso, ele tá quase morrendo ali, literalmente. E aí é uma parte em que a gente vê que apesar do menino ser um menino muito travesso, né, ter uma fama de travesso, os vizinhos visitam o garoto, tipo assim, e passam a ter um amor, assim, pelo garoto. Até aqueles que xingavam ele, assim, toda a vizinhança começa a entrar na casa, os tias dele, o Ariovaldo, o senhor da padaria entra no quarto, fala, Zezé, você não pode morrer, Zezé, pelo amor de Deus, Zezé, fica com a gente. E aí chega a vizinha, né, do quintal onde ele tava roubando goiaba, até ela chega pro Zezé e fala, Zezé, não morre, você é muito importante pra gente, assim, o menino que era mais odiado na vizinhança. É aquela parte onde você vê que mesmo assim, tem pessoas que o amam, né? E aí a irmã dele ficam sempre ali no quarto, dias e dias, mesmo ele não melhorando, elas estão ali. É uma parte muito triste que você fica assim, desolado, lendo aquele capítulo super forte, né, impactante. E aí, ainda nesse capítulo, o Zezé tá de noite, assim, né, dormindo. E aí ele tem um sonho, na verdade um pesadelo. No início não fala que é um pesadelo, né? Isso o autor fala lá no final. Que do nada ele começa a ouvir um barulho na janela. E aí quando ele abre é o Minguinho, pé de laranja lima, que tá pedindo pra entrar. Ô Zezé, eu posso entrar aí? Me deixa entrar, eu preciso falar um negócio com você. Aí o Minguinho entra no quarto, é um sonho, né, gente? Um pesadelo que ele tá tendo. No início não parece um pesadelo, mas aí o Minguinho começa a conversar com ele. Ô Zezé, você precisa sair dessa cama, Zezé. Você não pode ficar assim, tem muita coisa legal pra gente fazer lá fora. Aí o Zezé sai pra fora, né, no sonho dele. E ele e o Minguinho começam a se divertir. E do nada, quando ele ouve um barulho, ele olha pra trás dele. Vem o trem Mangaratiba correndo a todo vapor, né, a toda velocidade atrás dele. E aí ele começa a ficar desesperado. A gente vê que a mente dele, né, misturando as coisas naquele sonho, tipo assim, gerando todo aquele pesadelo. E o trem vindo atrás dele, se aproximando, até que ele pula assim pra fora, tipo num cano, vamos dizer assim, que tinha lá no quintal. Só que a imaginação dele fala, ô Minguinho, vem, foge desse trem, Minguinho, vem pra cá, pula pra cá. E o Zezé desesperado porque o Minguinho ia morrer atropelado pelo trem, aquela coisa que vai, né, o fôlego, você vai acabando, você vai lendo. E aí ele acorda gritando, mais que tudo, assassino! Todo mundo da casa vem pro quarto sem entender nada, e o Zezé gritando uma coisa, sou assassino, não mata. E aí essa parte do capítulo acaba assim, com a mãe dele abraçando ele, apertando ele assim no peito, consolando ele daquele pesadelo. E aí a última parte do capítulo 7 é o Zezé mostrando que ele, assim, conforme vão passando os dias, ele foi melhorando. Que aquela situação foi passando e assim, ele ainda assim estava muito triste, mas ele foi se recompondo, né, melhorando ali da saúde. E é assim que acaba o capítulo 7. Agora o capítulo 8, que é assim, uma página e meia de capítulo. Depois de toda aquela situação que o pai dele tinha batido muito nele, já tinha passado, né, depois de um bom tempo, o pai dele falando assim, ô Zezé, agora tudo vai melhorar. Eu ganhei um emprego de gerente lá na fábrica, né, que na verdade o Zezé já sabia, que o irmão tinha contado.
agora a gente vai poder viajar, a gente vai ter comida, assim, alimento farto para comer. E aí nessa hora o Zezé vai e se distancia do pai dele, sai correndo, e ele senta assim na soleira da porta, o pai dele não entende assim, mas na mente dele ele fica tipo assim, você não é o meu pai morreu. Tipo assim, na mente dele, né, ele fica assim, tipo assim, né, se bombardeando com essas ideias, tipo assim, porque ele não reconhece mais o pai biológico dele como pai. Ele só fica pensando no português, aquela coisa toda. E aí depois nesse capítulo entra a questão do pé de laranja lima. Que nesse capítulo a Glória entra e entrega uma florzinha pra ele que brotou no pé de laranja lima, que é aquela flor, né, flor que vem no pé de laranja. E aí naquele momento, né, no meio desse capítulo, ele percebe que o pé de laranja está crescendo. E aí é meio que... é como se o pé de laranja lima e o Zezé fossem a mesma pessoa. Naquele capítulo a gente percebe isso, né? Tipo assim, não fala nada disso no livro, mas a gente consegue perceber que o pé de laranja lima é como se fosse toda a imaginação do Zezé. A parte de ser criança dele, que ele imagina as coisas, ele se diverte ali, no caso, com o pé de laranja lima. E quando fala que o pé de laranja lima tá brotando flores, ele começa a crescer, ele vê que o pé de laranja lima está morrendo. Morrendo no sentido, tipo assim, a imaginação dele, né, está acabando, não vai ser mais como era antes. Ele imagina aquelas coisas, ele cavalgando em cima do pé de laranja lima, o pé de laranja lima tá crescendo e vai passar toda aquela fase da imaginação ali, da diversão dele. E aí eu comentei isso, por quê? Porque nessa hora, volta pro pai dele correndo e começa a chorar falando do pé de laranja lima. O pé de laranja lima, ai, ele está morto, ele está morto. Aí o pai fala, não, vai demorar ainda para eles cortarem o pé de laranja lima. E o pai dele não entende, acha que tá morto no sentido de cortar ali o pé, né? Só que o Zezé fala, não, pai, você não entende, o pé de laranja lima já morreu, ele já morreu. E aquele capítulo acaba assim, ele naquela coisa dele com o pai dele, mas se lamentando pelo seu pé de laranja lima ter crescido e ter passado tudo aquilo que eles viveram. A história basicamente da infância dele acabou ali. E o capítulo 9, que se chama Confissão Final, que é uma carta que o Zezé escreve em homenagem ao português, que ele escreveu mais ou menos 40 anos depois. Ele vai escrever uma carta bem bonitinha, tipo assim, falando português, durante muito tempo foi tudo pra mim, você que me mostrou o que é a ternura, o que é o amor, você que me deu toda a condição, assim, de viver, de me tornar o que eu me tornei hoje. Tipo assim, você realmente foi muito importante pra mim, foi, acho que, a pessoa mais importante da minha vida. E é assim que o livro acaba, com uma carta, uma homenagem ao português, escrita pelo Zezé, 40 anos depois de toda aquela infância dele, de toda aquela situação. Bom, e aí, gente, essa foi a resenha do livro, e agora vocês podem tirar as suas conclusões sobre o meu pé de laranja lima, tudo o que ocorreu nessa história, os acontecimentos, os personagens, a amizade, os laços, né, de pai e filho do Zezé com o português. E espero que vocês tenham gostado dessa história bem impactante, bem incrível, né? Então deixem o seu like, coloquem nos comentários se vocês já leram este livro, o que vocês acharam de toda essa história, a reflexão de vocês, o que vocês imaginaram. E não se esqueça de inscrever no canal para ter mais resenhas incríveis e também vídeos de música, ok? Então, um beijo pra vocês, um abraço e até mais!